com construção. Essa é a minha área. Eu estava fazendo umas contas ali, acho que nós estamos chegando próximo, na nossa empresa, de 10 mil unidades residenciais construídas. Nós estamos com 20 anos de empresa. Há um tempo atrás, fui muito feliz em ser convidado por acho que foi um dos primeiros encontros, né? Terceiro encontro. Naquela época dei o nosso testemunho lá, o testemunho da nossa empresa, a respeito do que a gente tem feito do ponto de vista de sustentabilidade, que mais modernamente tem sido chamado de ESG. A gente tem todo um trabalho voltado para água, energia e resíduo. A gente faz uma série de coisas diferentes desde há muito tempo. Por exemplo, as nossas obras não têm caçamba de entulho. Todo o resíduo das nossas obras é gerido dentro do próprio canteiro de obras, e o recurso que nós economizamos disso, nós construímos uma casa que é doada para um funcionário, que eles mesmos se reúnem e decidem ali quem vai receber. Daqui 2 semanas a gente vai entregar mais uma casa, é sempre algo muito legal para a gente viver isso. A gente tem um sistema de tratamento de água de banho, à medida que as pessoas vão tomando banho, a gente tem um sistema de tratamento que reutiliza essa água dentro do próprio condomínio. Mas isso é um testemunho lá de trás, né? Depois o Júnior me convidou para falar a respeito de cultura empresarial, e hoje aqui o meu tema é construindo relacionamentos. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Muito a propósito, muito dentro do que já foi comentado até aqui. Quero começar com vocês, vou dividir a minha fala aqui em 2 partes, construindo e relacionamentos. 2 partes bem simples, pretendo inclusive ser bem rápido e aproveitar nosso tempo aqui da melhor maneira possível. Bom, queria começar falando a respeito de uma imagem que Jesus deixa para a gente, de 2 construtores. Vocês devem conhecer muito bem a parábola que Jesus deixa no final do Sermão do Monte, onde ele nos fala a respeito de um construtor sábio e um construtor insensato. Detalhe importante, depois que as 2 casas estão prontas, nós não temos como saber qual das 2 é que foi feita pelo construtor sábio, qual é que foi feita pelo construtor insensato. Às vezes, em função das palavras que nós utilizamos nessa tradução, a gente às vezes pensa que um construtor é inteligente e o outro construtor é sem inteligência. As expressões originais que falam desses 2 construtores não dizem isso. Na verdade, são 2 construtores que têm 2 formas diferentes de pensar a sabedoria. No fundo, são 2 construtores que têm 2 sabedorias. Um deles constrói uma casa mais rápido, uma casa com menos esforço, e ainda por cima ela fica mais barata. Tem um outro construtor que demora mais, a casa dele fica mais cara, e ele tem que dedicar mais energia. Mas depois de pronto nós não sabemos qual que é, porque um deles investe no que é invisível. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Esse construtor que investe no invisível é chamado por Jesus de construtor sábio. Só que a sabedoria, do ponto de vista de Jesus, não é bem aquilo que nós hoje, orientais, lá de trás, pensávamos. Nós hoje, ocidentais, século XXI, associamos sabedoria com inteligência. Na verdade, os ouvintes de Jesus que estavam ali, os primeiros ouvintes de Jesus, usando essa expressão e ouvindo de Jesus essa expressão sabedoria, não pensavam como nós. Eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando a respeito de sabedoria. Não sei se vocês se lembram, num determinado momento da vida de Jesus, as pessoas se aproximam e ouvem o que Jesus tem para dizer e dizem assim: nossa, que sabedoria é essa? Alguns de nós, ao ouvir isso a respeito de Jesus, pensam que as pessoas que estavam falando a respeito dele estavam tratando Jesus como alguém com uma inteligência acima da média. Nada a ver. Os ouvintes de Jesus do primeiro século, sua maior parte, se não todos, eram judeus. E quando eles falam de sabedoria, eles estão pensando na sabedoria a qual eles foram educados. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui, é sobre o meu tema aqui. Eu tenho que apertar o vermelhinho? É tão grande o verde aqui que eu não estava vendo. É o maior de todos, eu não tinha percebido. Beleza. Bom, apesar da resolução do telão aqui ser fantástica, aliás, não teve um telão tão interessante, eu não sei se vocês estão percebendo o que é esse quadro. Esse é o quadro do Pointer representando a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu achei que ele foi muito feliz nesse quadro.
sei se vocês conseguem perceber aí a rainha subindo os degraus que levam ao trono de Salomão. Ali alguns animais, pavões, muitas mulheres, né? Claro, rei Salomão. Nessa imagem que está aí, tem algo que faz parte da cultura de Israel, até hoje. A cultura de Israel pensa a sabedoria a partir de degraus. Cada degrau que leva ao trono de Salomão era representado na cultura de Israel por um dos livros da sabedoria israelita. Então, cada livro que compõe a sabedoria de Israel compõe um degrau que leva ao sábio. E Salomão personifica, personaliza, é o arquétipo do sábio em Israel. Abrindo um parêntese, em Israel, o sábio e o profeta ocupam dois lugares muito importantes. O sábio é muito semelhante ao profeta. O profeta é aquela pessoa que revela a palavra de Deus de forma vertical, assim diz o Senhor. O sábio percebe a palavra de Deus de uma forma mais horizontal. Queria comentar isso com vocês. Várias pessoas passaram por aqui hoje e citaram vários textos de Provérbios. Provérbios compõem o primeiro degrau da sabedoria de Israel. O que é o livro de Provérbios? A palavra Provérbios é mashal. Mashal é um ditado. Todas as culturas possuem ditados, todas elas. Tem um ditado em inglês, eu não sei se a expressão é essa, mas que o tigre não consegue mudar as próprias pintas. Em português a gente tem vários. A avó da minha esposa gostava de dizer um que eu acho muito interessante. Né? Falava assim, está pensando que berimbau é gaita? Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar. Os ditados são muito típicos de cada cultura, de cada região, né? No caso do Brasil aqui, de uma forma geral. Tem também aqueles ditados que são chamados de ditados engraçados, né? Eu acho que a melhor nesse sentido é a Magda do Sai Baixa. Lembram dela? Olha o ditado da Magda. Quem com ferro fere, tanto bate até que fura. Ela misturou dois ali, não era típico dela, né? Ela tem esse também que eu acho muito legal. Nos menores fracassos é que encontramos os melhores perfumes. É ótima Magda, né? Veja bem, o que eu queria comentar com vocês? Toda cultura tem provérbios, todas as culturas têm ditados. Mas a sabedoria que vem de Israel, a sabedoria que vem do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, faz a mesma coisa com a espiritualidade. O que a sabedoria faz? Ela capta ordens e regularidades e representa isso de uma forma que a gente possa se lembrar. De preferência, inclusive, com uma certa rima. Então isso é um mashal. É a percepção do sábio de algo que está conectado de forma invisível. Por exemplo, alguém comentou aqui no caixote um provérbio muito importante que diz assim: o generoso prospera. Então o sábio percebe uma conexão invisível entre generosidade e prosperidade. Entenderam? Isso é profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Há um provérbio que vocês devem conhecer, a gente costuma falar isso muito também, que diz assim, há uma conexão entre a preguiça e a pobreza. Já ouviram? O preguiçoso empobrece. Cuidado, não é o inverso não. O provérbio não diz que o pobre é preguiçoso, diz que o preguiçoso empobrece. Há um provérbio que diz assim, o falar amável é a árvore de vida. Então olha a conexão invisível que o sábio está passando para a gente. Há uma conexão entre a forma amável de falar e uma pessoa cheia de vida, semelhante à árvore da vida. O inverso também é verdadeiro. O falar enganoso esmaga o espírito. Então tem uma conexão espiritual, uma conexão invisível entre a forma que nós falamos e o que acontece com as outras pessoas. Profundo isso, né? Eu queria começar aqui com vocês deixando algumas coisas. Como nós somos empresários, todos nós aqui, eu queria deixar um provérbio aqui com vocês, muito conhecido. Tenho certeza que vocês conhecem. Mas eu queria fazer uma releitura dele. Tem um provérbio que diz assim, vocês devem conhecer: o coração do homem faz planos. Lembram disso? Mas a resposta desses planos, a resposta certa desses planos, vem dos lábios do Senhor. E o provérbio continua, ele diz assim: aos homens, todos os planos parecem bons, parecem puros. Mas nós todos sabemos que o coração do homem é enganoso. Por isso, agora o princípio. Entrega, confia, consagra
todos os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Eu queria deixar algumas coisas com vocês aqui, do ponto de vista de uma construção invisível. Esse provérbio não é uma promessa. Esse provérbio é um princípio. Muito semelhante ao que acontece na ciência. A gente pode representar isso através da física, da química, da biologia. Elas têm princípios. Então, por exemplo, se por acaso uma corrente elétrica passa por um condutor, esse condutor aumenta a temperatura. Isso é um princípio, uma lei. O que o livro de Provérbios nos ensina são princípios fundamentais, do tipo assim: se você planta arroz, você colhe arroz. Tão óbvio quanto isso. E aí o provérbio diz assim para a gente: consagre todos os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. A primeira coisa que eu gostaria de deixar com vocês aqui, como um primeiro degrau da sabedoria, pensando aqui para nós empresários, fundamental: todos os nossos planos não podem ser avaliados por nós mesmos. Nós não temos capacidade, seres humanos não têm coração que consiga avaliar os planos. Então o que a gente faz? Consagra, confia, entrega, e eles serão, todos eles, bem-sucedidos. O livro de Provérbios vai ensinar para nós empresários, como várias pessoas já citaram aqui, caminhos lineares e fundamentais para a gente começar os nossos negócios. Tudo bem, só que é o seguinte: caminhando nos degraus, a gente tem um segundo degrau aqui. O segundo degrau da sabedoria de Israel corresponde ao livro de Jó. Todo mundo deve conhecer, história extremamente conhecida entre cristãos e não cristãos. Jó, muito famoso. Tem um livro do Jung que fala a respeito de Jó, resposta a Jó. Não é muito conhecido. A gente conhece Jó mais do que ele. Não sei se vocês já pensaram nisso. Porque nós sabemos de coisas na vida de Jó que ele nunca ficou sabendo. Por exemplo, a história de Jó começa para nós numa outra dimensão. Concordam? A história de Jó começa para a gente numa conversa, numa outra ordem. E Jó não está sabendo o que está acontecendo e nunca ficou sabendo. Entenderam? Então, o nosso olhar para a história de Jó é um olhar diferente. Nós somos colocados para olhar para essa história de uma posição que Jó nunca teve. Importante a gente não esquecer isso disso. E eu queria fazer esse exercício com vocês. Vamos entrar na vida de Jó sem saber o que estava acontecendo. Porque nas nossas vidas é isso. Nas nossas vidas, nós não nos colocamos na posição em que nós nos colocamos ao olhar a vida de Jó. Entenderam? Vou repetir. Jó não entendeu muitas das coisas que aconteceram com ele até o final da vida dele. Porque ele não tinha a visão que nós temos da própria história. A nossa história é assim também. Nós não temos a visão de todas as coisas. Nós não temos a visão de algumas conversas que estão acontecendo num outro lugar. E é assim mesmo. No início do livro de Jó, o amigo mais velho dele, provavelmente o mais sábio, chega para Jó e fala assim: Jó, pensa comigo. Reflete junto comigo. Pelo que eu tenho observado, quem semeia maldade, isso também colhe. É verdade isso? O que o amigo de Jó está dizendo é o seguinte: olha, Jó, que eu sei o seguinte: quem planta arroz, colhe arroz. E o que Jó plantou de maldade na vida dele? Nós conhecemos a história de um outro lugar. Esse é um novo degrau da sabedoria. Nesse novo degrau da sabedoria, nós começamos a perceber nem todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, nem todas as coisas que acontecem nas nossas profissões, nem todas as coisas que acontecem no nosso trabalho são coisas que a gente vai entender. Vou repetir. As pessoas estão olhando para a vida de Jó, inclusive ele próprio, estão procurando encontrar uma ligação direta entre o que está acontecendo com Jó e alguma coisa que ele tenha feito para causar aquilo. Nós não vamos encontrar, como ele também não encontrou. Talvez alguém esteja vivendo alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente já vivi isso algumas vezes, e
tenho a sensação de que vou continuar vivendo essas coisas. Situações das quais eu plantei arroz, mas simplesmente cheguei lá para colher o arroz, não tinha chuva suficiente para colher arroz. Entenderam? O livro de Provérbios nos ensina é o seguinte: se eu planto arroz, eu não colho melancia. Mas pode ser que eu plante arroz, faça tudo que tem que ser feito para colher e não colha. E detalhe, de onde vem a chuva? Nas Escrituras, orvalho, chuva, sempre é símbolo da presença de Deus. Sempre. E aí no final do livro, um menino aparece. A expressão que ele usa é a seguinte: eu estou aqui parecendo uma garrafa de vinho cuja rolha está pronta para explodir. Eu preciso falar. Aí aparece o menino Eliú e ele diz assim: olha só, presta atenção nas nuvens. As nuvens são de Deus, ora para abençoar os homens e ora para castigar os homens. Então, Jó, presta atenção numa coisa: você não vai entender tudo o que acontece na sua vida, e não te impede de conhecer a Deus. Porque exatamente nas horas em que nós não entendemos todas as coisas, nós temos uma impressionante possibilidade de conhecer a Deus. Então, empresários, empreendedores, profissionais, se por acaso você estiver passando por coisas das quais você não está entendendo, não perca a chance de conhecer a Deus nisso que você está vivendo. Entenderam? Eu vou voltar. Primeiro detalhe importante: consagre todos os seus planos ao Senhor. Que é o primeiro degrau, fundamental. Eles serão bem-sucedidos. Todos eles, sem a menor sombra de dúvida. No entanto, isso não significa dizer que você tem o controle de todas as coisas. E tem coisas que vão fugir do seu controle, embora essas coisas não estejam descontroladas. Vou para o terceiro degrau. Terceiro degrau corresponde... Obrigado. Terceiro degrau corresponde ao livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes apresenta para a gente um personagem muito, na minha opinião, muito rico, chamado Coelê. Se você quiser, pode pensar que Salomão não tem nenhum problema. Tem nenhum problema nisso. É provável que não seja. Havia uma técnica no momento em que o Eclesiastes foi escrito, que não era incomum escolher um personagem, por exemplo, Salomão, e escrever como se fosse apenas Salomão escrevendo. Mas se você quiser pensar que é Salomão, está tudo certo, não tem nenhum problema. O importante é o seguinte: aquele personagem que está lá diz assim: eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Eu construí, eu empreendi, eu plantei e tudo deu certo. Eu, inclusive, tenho um harém. Eu investi em música. Eu plantei vinhas. Está lá. Tudo deu certo. O Eclesiastes, o Coelê, esse personagem, é Jó ao contrário. Eu costumo dizer que é Jó ao avesso. A gente planta arroz e colhe arroz, mas você pode chegar lá na sua lavoura de arroz e não ter. O Eclesiastes, o Coelê, chegou lá, tinha muito mais. Muito mais. De forma muito semelhante àquela parábola de Jesus, de um homem, a semelhança entre os dois é muito grande, de um homem que um dia percebeu que a sua terra produziu muito mais do que ele um dia imaginou, a ponto de que os celeiros já não cabiam mais. Lembram dessa parábola? O Coelê de Eclesiastes é um personagem muito parecido, mais profundo nas suas análises. Mas o fato é que os dois têm uma característica muito interessante em comum. Os dois pensam consigo mesmo. E os dois têm celeiros cheios. E aí eu queria colocar para vocês uma terceira coisa importante. Há momentos nas nossas vidas de celeiros cheios. Esses momentos são extremamente perigosos. Extremamente perigosos. Guarda isso com você. Os momentos de celeiros cheios por si só, são momentos perigosos. Tanto assim que no final da parábola, é a única parábola de Jesus em que o próprio Deus aparece para o personagem e diz assim: ei, acorda, seu
insensato. Será que você não percebeu que está te faltando a sabedoria do alto? Porque a sabedoria que vem de Deus não acumula em celeiros. Vou repetir. A sabedoria que vem do alto não acumula em celeiros. E se acumular, a expressão do escritor é essa. No fundo, aquela expressão que é repetida no livro de Eclesiastes por várias vezes, futilidade das futilidades, vaidade das vaidades, no original hebraico é isso daí. É uma bolha de sabão de nada que explode em absolutamente nada e leva todo mundo a uma perda total de sentido. Celeiros cheios são perigosos. Então guarda. O primeiro degrau da sabedoria nos ensina que se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. O segundo degrau nos ensina o seguinte: pode ser que você vá lá para colher arroz e não tenha colhido. Não tem problema, não está entendendo. Mas você tem, nesse momento, uma chance muito grande de conhecer o seu Criador como você nunca conheceu. Mas vai chegar uma hora que você vai lá colher, vai colher muito mais. Cuidado. Você não está colhendo para acumular em celeiros. Você está colhendo para repartir com as pessoas que Deus coloca na sua vida. Isso é um princípio fundamental. O último degrau da sabedoria, para a gente terminar, fala a respeito do livro de Cantares. E aí você pode se surpreender. São os 4 livros da sabedoria de Israel. O livro de Cantares é o último. Algumas pessoas, tanto no universo judaico quanto no universo cristão, em momentos históricos, tentaram tirar esse livro do cânon, tanto do judaico quanto do cristão. Por quê? Vocês devem saber, fala a respeito da relação entre um homem e uma mulher, um amado e um amado. No entanto, os estudiosos mais profundos, em especial os estudiosos da sabedoria, colocam esse livro como o último degrau. Por quê? Ele fala a respeito das relações. O nosso objetivo aqui é falar a respeito da construção de relação, ou a construção de relacionamentos. O livro de Eclesiastes vai nos ensinar algumas coisas, o livro de Provérbios vai nos ensinar muitas coisas, o livro de Jó vai nos ensinar de forma profunda a respeito de muita coisa. Mas o último degrau vai falar a respeito de quem nós somos. O último degrau vai falar que, no fundo, todos nós somos as nossas relações. Vou repetir. Eu comecei me apresentando a vocês aqui como engenheiro, um empresário, poderia me apresentar como uma série de formas. Mas isso não sou eu. Isso é o que eu estou. Hoje eu estou engenheiro. Basta uma doença, eu já não estou mais engenheiro. Entenderam? E o que eu sou? Eu sou resultado das minhas relações, assim como vocês. Então vou me apresentar agora de uma forma diferente. Eu sou marido da Luciana, pai do Pedro, do Luca, da Laura. Esse sou eu. Porque pai, eu nunca vou deixar de ser. Posso morrer, eu não deixo de ser pai dos 3 que estão ali. Posso morrer, não vou deixar de ser marido da Luciana. Posso morrer, e aqueles ali são meus amigos. E esses são os meus amigos. Esses aqui são amigos da minha comunidade, ali talvez alguns conheçam o pastor Paulo Júnior, e assim outros amigos. Então quem nós somos? Nós somos pais, nós somos filhos, nós somos maridos, nós somos esposas, nós somos amigos, nós somos irmãos. Esses somos nós. Se nós perdermos isso, nós todos confundimos todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se as pessoas que trabalham com a gente numa função acima, numa função abaixo, hierarquicamente falando, não perceberem quem nós somos, essas pessoas vão ficar confundidas. Nós não podemos deixar isso acontecer. Era melhor que a gente pegasse uma corda e amarrasse ao pescoço e pulasse água abaixo. Nós somos as pessoas que ensinam para as outras pessoas quem elas são, e nós sabemos quem nós somos. Amém? Nesses anos, desde a minha primeira presença aqui com vocês, posso dizer que eu aprendi muita coisa nesses anos enquanto empreendedor, enquanto empresário. Posso dizer para vocês que vivi momentos de percepção de princípios,
Lá atrás, quando ninguém falava em sustentabilidade, posso dizer que fui abençoado por Deus em captar essa dimensão, o que é investir em água, quando ninguém falava a respeito disso, investir em energia solar, todos os nossos empreendimentos em energia solar, investir em resíduo, quando ninguém falava a respeito disso, e por causa disso, desde há muito tempo, a gente recebe alguns prêmios. Tem a Forbes, junto com a Berkeley, a Universidade de Berkeley, tem um prêmio chamado Best for the World. Por 3 anos, a nossa empresa recebeu esse prêmio. Eu acho muito legal, é um prêmio mundial, que nos coloca entre as melhores empresas para o mundo. Para mim, isso é business as mission. Né? Porque não é do mundo, é para o mundo, a favor do mundo, a favor da justiça, a favor do rei. Né? Nesses períodos, posso dizer para vocês que vivi momentos de celeiros cheios, momentos perigosíssimos, momentos de celeiros cheios. Nesses momentos, vivi também dificuldades das mais variadas. 2 grandes sócios nossos entraram em demandas judiciais muito pesadas contra nós e nos travaram e nos travam sobre alguns aspectos. Mas ok, eu não estou entendendo muitas coisas, mas estou conhecendo ao Deus e Pai de Jesus como nunca na minha vida. E no final das contas, cada vez mais percebo que eu não sou o que eu estou fazendo. Eu sou aquilo que Deus me diz que eu sou. E o que Ele me diz é o seguinte, assim como para vocês. Nós todos ouvimos Jesus o seguinte: Ele veio porque era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de ser. Não deu o poder de estar, não deu o poder de fazer, deu o poder de ser filhos de Deus. Esses somos nós. Nós não percamos isso. Todos nós aqui somos construtores de casas. Nós não somos construtores de templos, nós não somos construtores de hospitais, nós não somos construtores de pontes, nós não somos construtores de palácios, nós somos construtores de casas. Todos nós. Só que nós podemos construir casas mais rápidas, mais baratas, com menos energia. E podemos construir casas investindo no que é invisível. Vai dar mais trabalho, vai gastar mais energia, vai gastar mais dinheiro. Só que, na hora em que os ventos soprarem, na hora em que a chuva bater, na hora em que os rios transbordarem, essa casa fundamentada no invisível vai continuar lá, como testemunho para as outras, para que elas possam olhar e falar: olha, aquela casa aguentou. Então eu preciso investir como aquela casa investe. Aquela casa investe aonde? No que é invisível. Esses somos nós. Espero deixar esse testemunho para vocês, espero deixar essa construção de relações com vocês. Amém?